Quem viu meu vídeo sobre a história dos icebergs sabe que eu sou muito fascinado por essa comunidade, e sempre foi um desejo meu fazer um vídeo de iceberg. Eu espero não estar atrasado para isso, mas está aqui. Eu finalmente encontrei um tópico interessante que não havia sido pego por nenhum youtuber brasileiro. Eu poderia fazer um vídeo sobre algum dos meus icebergs também, mas eu não sou tão narcisista a esse ponto. Logo, eu peguei um dos meus icebergs favoritos, o iceberg dos filmes cancelados. Eu sou um cinéfilo de carteirinha, o número de filmes logados no meu Letterboxd não deixa mentir, e eu também sou fascinado por coisas canceladas e perdidas, então eu acredito que esse seja o iceberg perfeito para eu cobrir nesse canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Napoleão de Stanley Kubrick. Esse provavelmente é o maior filme nunca feito. Stanley Kubrick é considerado por muitos, inclusive por mim, como o maior diretor de todos os tempos. Ele é o diretor de filmes como Laranja Mecânica, 2001 Odisseia do Espaço e Iluminado. Kubrick tinha um sonho de produzir um épico baseado na biografia do líder francês Napoleão Bonaparte. Contudo, devido à magnitude do projeto, o diretor nunca conseguiu tirar seu sonho do papel. Após sua morte em 1999, Steven Spielberg demonstrou interesse em produzir esse filme, mas até hoje o Napoleão de Kubrick nunca foi filmado. Duel of the Fates. Esta é a versão original do que deveria ser o episódio 9 de Star Wars, que deveria ter sido dirigido por Colin Trevorrow, antes de ser trocado por J.J. Abrams. O projeto era bem diferente do que nós vimos em Ascensão Skywalker, com um clímax se passando em Coruscant e com Kylo Ren sendo de fato o vilão da história. O roteiro pode ser lido por inteiro na internet. Pantera Negra 2. Esse tópico se refere ao roteiro original para a sequência de Pantera Negra de 2018, que foi descartado após a triste morte de Chadwick Boseman em 2020. Pantera Negra ainda possui uma sequência em produção, porém será muito diferente do que era planejado antes da despedida do ator. Gigantic. Gigantic era o projeto de filme animado produzido pela Disney Animation. O filme seria um reconto da história de João e o Pé de Feijão. O filme foi cancelado por não atender os níveis de qualidade esperado pelo estúdio, e foi substituído por Raya e o Último Dragão, lançado no início desse ano. Liga da Justiça Parte 2. Esse era para ser a sequência direta do filme de Liga da Justiça de 2017. Esse filme era para ter sido a conclusão do embate entre a Liga da Justiça contra o vilão Darkseid. O filme foi cancelado devido a problemas de produção, como a saída de Zack Snyder da direção e a entrada de Joss Whedon, o que resultou em um filme bem fraco e que flopou nas bilheterias. No início desse ano, foi lançada a versão de diretor do filme, chamada Snyder Cut, o que trouxe de volta a pauta de fazer esse filme, mas as chances desse filme ser lançado são bem baixas. A trilogia sequel de George Lucas. Essa era a ideia original de George Lucas para uma trilogia sequel de Star Wars, antes da Disney comprar a Lucasfilm. Lucas planejava Darth Maul e Darth Talon como os vilões dessa trilogia, porém pouco se sabe sobre a história em si. Newt. Newt é um projeto cancelado da Pixar. A história giraria em torno de um casal de salamandras em extinção. O filme foi cancelado por não atender aos critérios de qualidade do estúdio, e também pelo seu plot ser muito parecido com o filme Rio. Popeye. Popeye era um projeto do Genndy Tartakovsky para adaptar o clássico personagem para um filme 3D. Tartakovsky até mesmo conseguiu produzir um curta para mostrar aos produtores, mas o filme não foi aceito. Ao invés disso, eles fizeram o filme dos emojis. Pois é, Homem-Formiga do Edgar Wright. Durante a etapa inicial de produção, o filme do Homem-Formiga estava para ser dirigido por Edgar Wright, que foi o diretor de filmes como Baby Driver e Todo Mundo Quase Morto. Posteriormente, ele saiu do projeto por diferenças criativas para a entrada de Peyton Reed. O roteiro foi quase todo reformulado, porém algumas coisas que Wright criou para o projeto continuaram, como a cena do personagem Luis, que é uma das mais inventivas do filme. Bruce Lee Jogo da Morte. É um filme incompleto do Bruce Lee, sendo seu último filme, pois infelizmente o ator faleceu durante as gravações do filme. Cerca de 100 minutos de longa foram gravados. Parte do filme pode ser vista no documentário Bruce Lee, A Warrior Journey. Homem-Aranha 4. Homem-Aranha 4 seria o quarto filme do Tobey Maguire como Homem-Aranha. O filme teria um cast enorme de vilões, como o Abutre, a Gata Negra e o Mistério, por exemplo. O filme foi cancelado pela Sony e pelo diretor Sam Raimi. A Sony já planejava o reboot da franquia com o espetacular Homem-Aranha. Hobbit do Guilherme Del Toro. No início da produção de The Hobbit, Guilherme Del Toro pareceu o nome certo para adaptar a prequel de Senhor dos Anéis. Del Toro planejava adaptar a história em 2 filmes, diferente dos 3 que acabaram saindo. Del Toro saiu do projeto devido a diferenças criativas e pelos problemas financeiros que o estúdio estava passando na época. Del Toro foi substituído por Peter Jackson, que foi o diretor da trilogia do Senhor dos Anéis. Dark Universe.
Dark Universe foi a tentativa da Universal de criar um universo compartilhado dos monstros clássicos da produtora, como Drácula, Frankenstein, o Homem Invisível, entre outros. O único filme lançado do universo foi o filme A Múmia, estrelado por Tom Cruise. O filme recebeu duras críticas e um péssimo rendimento das bilheterias, assim afundando esse projeto. Em 2020 foi lançado o filme Homem Invisível, que no começo era para ser uma parte do Dark Universe, sendo planejado para ser interpretado por Johnny Depp, mas após o fracasso de A Múmia, o filme se tornou mais enxuto e independente. Superman Lives. Talvez o projeto mais infame dessa lista. Superman Lives era para ser um filme do Superman dirigido por Tim Burton, e estrelado por ninguém mais ninguém menos do que Nicolas Cage. As imagens do set vazaram na internet e se tornaram memes pelo absurdo que era essa ideia. A história desse quase filme é contada no documentário The Death of Superman Lives, o Batman de Ben Affleck. O Batman de Ben Affleck era um projeto de filme solo do Batman estrelado por Ben Affleck, que iria tanto estrelar quanto dirigir o filme. O projeto foi cancelado ao mau rendimento que o universo da DC estava tendo nos cinemas, e com a saída do ator do projeto. O filme se transformou no The Batman, estrelado por Robert Pattinson. Lanterna Verde 2. Esse filme seria a sequência do Lanterna Verde do Ryan Reynolds, tendo o Sinestro como principal vilão. O filme foi cancelado devido às péssimas críticas que o primeiro filme teve, além da baixa bilheteria, claro. Alien 5. Alien 5 seria uma sequência de Alien: A Ressurreição de 1997, que seria dirigido por Neil Blomkamp. Ele foi anunciado em 2015, mas foi cancelado após 2 anos em 2017, com o criador original Ridley Scott afirmando que nem mesmo o roteiro do filme foi desenvolvido. O universo cinematográfico dos Caça-Fantasmas. Esse era outro projeto de universo cinematográfico, agora com a franquia dos Caça-Fantasmas. O projeto foi engavetado após o fracasso do Caça-Fantasma de 2016. Shrek com Chris Farley. O comediante Chris Farley era o ator que foi cotado de início para dar voz ao personagem Shrek. Farley gravou cerca de 90% do filme, porém, infelizmente, o comediante faleceu devido a uma overdose antes de terminar as gravações. Ele foi substituído por Mike Myers, que exigiu que muito do filme tinha que ser mudado. Na internet existe uma cena de storyboard da atuação de Farley, mas até hoje, boa parte da sua atuação ainda está perdida no coração das trevas de Orson Welles. Orson Welles, o criador do que é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos, Cidadão Kane, planejava adaptar o romance de Joseph Conrad, No Coração das Trevas. O filme nunca foi produzido por ter um orçamento muito alto. O romance posteriormente foi adaptado no filme Apocalipse Now de 1979, Batman Triunfante. Batman Triunfante era para ser a sequência do infame Batman e Robin de 1997. O filme contaria com George Clooney retornando para o papel do Homem-Morcego, e ainda teríamos Nicolas Cage como Espantalho e a Madonna como Arlequina. O filme obviamente foi cancelado por causa do fracasso de Batman e Robin. Halo. Sim, a franquia da Microsoft quase teve seu próprio filme. O filme tinha na produção Peter Jackson e iria ser dirigido por Neil Blomkamp, o mesmo cotado para dirigir Alien 5. O filme nunca foi para frente por falta de investimento. Kingdom of the Sun. Kingdom of the Sun era o projeto inicial que deu origem ao filme Nova Onda do Imperador. O filme era um musical, diferente da Nova Onda do Imperador, que é um filme mais voltado para a comédia. O filme foi mudado por problemas na produção, como a saída do diretor original. Halloween 3D. Halloween 3D seria a sequência de Halloween 2, dirigido por Rob Zombie. O filme nunca foi lançado pelo fracasso dos 2 Halloweens produzidos pelo diretor. Nem mesmo o roteiro desse filme chegou a ser feito. O espetacular Homem-Aranha 3 e o Sexteto Sinistro. Esse seria o terceiro filme do espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, que teria o Sexteto Sinistro como os vilões, como foi apresentado na cena final de Espetacular Homem-Aranha 2. O filme foi cancelado devido ao contato da Sony com a Disney para a reintegração do personagem na Marvel Studios, assim como o surgimento do Homem-Aranha de Tom Holland. Porém, há a chance do Sexteto Sinistro ser adaptado no novo filme do Homem-Aranha, que sairá no final desse ano. Fred vs Jason 2.
Esse era para ser a sequência do crossover das franquias Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13, que foi lançado em 2003. Eu particularmente não achei nada sobre uma sequência, mas sim um remake, que são rumores até recentes, Gambit. Esse seria o filme solo do mutante Gambit, que estrelaria Channing Tatum como personagem. Ele era para ter sido lançado em 2017, porém o filme foi adiado diversas vezes, até sido cancelado em definitivo após a compra da Fox pela Disney. A Felicidade Não Se Compra 2. A Felicidade Não Se Compra, ou A Wonderful Life no original, é considerado um clássico do cinema, assim como o melhor filme natalino já feito. O filme foi lançado ainda nos anos 40, mas por algum motivo era para ter uma sequência do filme lançado em 2013. O filme se chamaria A Wonderful Life: The Rest of the Story. O filme nunca foi feito porque o estúdio responsável acreditava que a produção já estava em domínio público, o que não era o caso. Logo, para evitar problemas com direitos autorais, o filme foi cancelado. Batman Ano 1. Batman Ano 1 é uma das HQs mais aclamadas do Homem-Morcego, e ela quase foi adaptada no início dos anos 2000. O filme seria dirigido por Darren Aronofsky, o mesmo diretor de Cisne Negro. O filme não foi pra frente, mas muito do que foi planejado para ele acabou se tornando Batman Begins, sendo que Christian Bale era também cotado para ser o Batman nesse filme, e o Christopher Nolan se inspirou muito na HQ para criar o roteiro de Begins. MIB 23. MIB 23 seria um crossover entre Homens de Preto e Anjos da Lei. Esse crossover é uma ideia bem bizarra, dado porque são duas franquias muito diferentes. Logo, esse foi o motivo do cancelamento por parte da Sony. Além de que a produtora tinha outros planos para a franquia dos Homens de Preto, como o reboot que aconteceu em 2019. Batman Continues. Batman Continues, ou Batman Continua, seria o terceiro filme do Batman do Tim Burton após Batman o Retorno. O filme teria o retorno de Michael Keaton como Batman e teria como vilão os Duas Caras, interpretado por Tommy Lee Jones, e o Charada, interpretado por Robin Williams. O papel posteriormente foi dado a Jim Carrey no Batman Eternamente. O filme foi cancelado após o afastamento de Burton do projeto, devido ao descontentamento do estúdio com o resultado final de Batman o Retorno. Posteriormente, o filme foi reformulado para Batman Eternamente. Justice League Mortal. Esse talvez seja o filme que eu mais queria ver nessa lista. Justice League Mortal foi a primeira tentativa de produzir um filme da Liga da Justiça, e ele quase saiu. O filme seria dirigido por George Miller, o mesmo diretor de Mad Max, e tinha o cast completo com Armie Hammer como Batman, DJ Coultrona como Superman, Megan Gale como Mulher Maravilha e Adam Brody como Flash, entre outros. O filme foi cancelado muito porque acreditava que não era a hora de levar o supergrupo para os cinemas, além do sucesso do Batman do Nolan, que também contribuiu para o cancelamento do projeto. Godzilla 3D to the Max. Esse era um filme do Godzilla que se planejava ser lançado em 2008. Ele teria como diferencial a experiência do 3D IMAX, que ainda era uma novidade na época. O interessante é que esse filme se passaria no Brasil, em Foz do Iguaçu. Imagina o quão louco seria se esse filme fosse lançado. Yellow Submarine de Robert Zemeckis. Essa seria a adaptação do filme animado do mesmo nome estrelado pelos Beatles em 1968. Esse remake seria dirigido por Robert Zemeckis. O filme seria em 3D com capturas de movimento, assim como os filmes anteriores do diretor, como Expresso Polar e Os Fantasmas de Scrooge. O filme foi cancelado justamente pelo público não ter gostado tanto dessa tecnologia aplicada nesses outros filmes. E também porque aparentemente esse filme seria muito assustador para as crianças. A Cruzada de Paul Verhoeven. Durante o início dos anos 90, o diretor Paul Verhoeven planejava lançar um filme de ação habitado na época das Cruzadas, estrelando Arnold Schwarzenegger no papel principal. Além de um filme de ação, esse filme faria duras críticas à igreja. Porém, esse épico medieval dos anos 90 foi cancelado devido ao atrito entre o diretor do filme e os executivos, por motivos ligados ao orçamento do filme, que era bem alto. O Homem-Aranha de James Cameron. James Cameron já tentou produzir um filme do Homem-Aranha, e o mais estranho disso é o fato que o Peter Parker seria interpretado por Leonardo DiCaprio, ainda no início da sua carreira. Esse inusitado filme nunca foi produzido novamente por causa de confusão entre os direitos autorais, como a aquisição dos direitos do Homem-Aranha pela Sony. Poderoso Chefão Parte 4. A quarta parte de Poderoso Chefão foi algo estranhamente planejado, mesmo com a recepção mista da parte 3, que para muitos críticos não chega nem aos pés das duas primeiras partes. Mario Puzo, o autor do livro que inspirou os filmes, planejava escrever um roteiro para um quarto filme, tendo como foco principal o personagem Vincent Corleone, interpretado por Andy Garcia. Entretanto, o autor faleceu antes de ter começado a escrever o roteiro, mas ainda existe uma chance de algum dia esse filme sair, nem que seja em formato de série, por exemplo.
Afinal, Hollywood é muitas vezes imprevisível. X-Men Origins Magneto. Esse filme seria o segundo projeto dentro de uma série de filmes que a Fox planejou produzir dentro do universo dos X-Men. Como o nome Origins já entrega, essa série iria contar a história de origem de alguns mutantes que apareceram nos outros filmes da franquia. Em Origins Magneto, veríamos a história do personagem se passando em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. O filme foi cancelado devido ao péssimo rendimento de X-Men Origins Wolverine, que foi tanto um fracasso na crítica quanto de bilheteria. O Homem-Aranha da Canon. A Canon Films é uma produtora conhecida por produzir filmes B, especialmente conhecida pelos filmes do Chuck Norris. A produtora demonstrou interesse em levar o Homem-Aranha para o cinema pela primeira vez, e assim como o Homem-Aranha de James Cameron, esse quase filme tinha um elenco bem interessante, como Tom Cruise sendo cotado para viver o personagem principal. O roteiro inicial tinha o Dr. Octopus como antagonista, e muitos que leram afirmavam que esse roteiro era bem semelhante ao que muito tempo depois se tornou o Homem-Aranha 2 de Sam Raimi. Porém, ainda na ideia inicial, a produtora queria dar uma roupagem completamente diferente, criando uma nova história de origem para o personagem, fazendo Peter ter mais características aracnídeas, como ter vários braços. O projeto não foi pra frente por motivos financeiros. Rainbow Road to Oz. Esse filme foi a tentativa da Disney de produzir seu próprio Mágico de Oz nos anos 50. A Disney adquiriu os direitos do livro original e propôs um filme, mas ele nunca foi finalizado. As teorias dizem que a produtora estava com receio do filme ser comparado com o filme original do Mágico de Oz, e assim ser um fracasso. Então o filme foi cancelado, porém posteriormente a Disney produziu filmes desse universo, como Retorno da Oz e Oz Mágico e Poderoso. Batman contra o Godzilla. Esse inusitado crossover quase aconteceu nos anos 60. A produção seria feita pelo estúdio Toho, porém o próprio estúdio descartou essa ideia quando o roteirista desse filme chegou com a ideia do projeto, principalmente pelo Batman não ser um personagem tão conhecido no Japão na época. Mas o mais bizarro é, depois de algum tempo, o produtor do seriado clássico do Batman dos anos 60 teve a mesma ideia, e justamente por causa do seriado, o Homem-Morcego já era mais conhecido mundialmente, inclusive no Japão. O manuscrito foi feito e levado aos estúdios Toho, mas novamente ele foi negado e o manuscrito foi arquivado. Entretanto, existe um quadrinho feito por fãs que conta a história desse crossover bizarro. Ele está disponível na internet. Alfred Hitchcock Thunderball. Esse era um filme do James Bond dirigido pelo lendário diretor Alfred Hitchcock. Esse seria o primeiro filme do espião, porém o diretor logo no início da produção do filme se afastou do projeto para trabalhar no seu filme mais famoso, Psicose. Thunderball é o 9º livro do personagem lançado. Ele foi posteriormente adaptado no filme 007 contra a chantagem atômica de 1965, Star Trek Planeta dos Titãs. Esse seria o primeiro filme de Star Trek a ser lançado logo após o fim da série original. O roteiro foi escrito e diversos cónsubres foram criados pelo artista Ralph McQuarrie, mais conhecido por ser o artista conceitual de Star Wars. O filme não foi finalizado por conflitos dentro do estúdio, como diferenças criativas. Nicktoons. Houve uma tentativa de se produzir um filme crossover entre os personagens da Nickelodeon, como Bob Esponja, Padrinhos Mágicos, Jimmy Neutron, entre outros. As fontes que existem sobre esse projeto são bem contraditórias. Alguns lugares dizem que a Paramount descartou a ideia, e em outros lugares é dito que o filme está marcado para 2026, o que não faz sentido nenhum, porque nenhum filme é anunciado com uma data tão distante assim. Tirando Avatar, no caso. O Resident Evil de Jorge Romero. O diretor que é considerado o pai dos filmes de zumbi quase já dirigiu um filme da franquia de zumbi mais popular e influente dos jogos. Romero dirigiu um curta comercial para divulgar o lançamento de Resident Evil 2. O resultado impressionou a Capcom, que logo o contratou para produzir um filme da franquia Resident Evil, muito antes dos filmes que conhecemos. Romero chegou a escrever um roteiro do filme que era bastante fiel ao primeiro jogo da franquia. Ele nunca havia jogado jogos, mas via outras pessoas jogando e anotando os principais pontos da história. Porém, o roteiro foi rejeitado por ser considerado não comercial, seja lá o que isso quer dizer. Romero saiu do projeto e foi substituído por Paul W.S. Anderson, que fez aquelas coisas lá, filme do Coringa e da Arlequina. Isso seria um spin-off do Esquadrão Suicida. Se falava muito desse filme antes do lançamento do próprio Esquadrão Suicida, mas com o lançamento do mesmo, o filme meio que morreu. Apesar da Arlequina da Margot Robbie ter se tornado um ícone e ter sido bem aceita, o Coringa do Jared Leto foi completamente oposto. Talvez ele seja a versão mais odiada do personagem.
Então por isso, os dois personagens foram separados. A Arlequina ganhou seu filme solo, Ave de Rapina, e o Coringa foi reformulado e ganhou um filme solo fora do universo da DC, sendo interpretado por Joaquin Phoenix, que você provavelmente conhece, Hellraiser Origins. Esse foi um projeto independente baseado na franquia de terror Hellraiser. O projeto apresentou um teaser de 2 minutos que ganhou certa atenção da internet, mas o projeto não ganhou a luz verde para se tornar um longa-metragem, O Retorno do Fantasma. Esse era uma sequência planejada para o clássico Fantasma da Ópera de 1925. O filme foi cancelado devido ao não retorno do ator Lon Chaney ao papel. O filme iria ser gravado 1 ano antes da morte do autor. Lon Chaney é também conhecido por estrelar o mais popular filme perdido de todos os tempos, London After Midnight. Bob Esponja, o ataque dos gatos alienígenas. Nesse filme, a fenda do biquíni seria atacada, como o nome já diz, por gatos alienígenas. O projeto começou em 2015 e foi cancelado em 2017. Existem diversas artes conceituais e storyboards na internet. E como vocês podem ter visto, é de fato uma plot bem bizarra. O universo cinematográfico do Rei Arthur. De novo, esse é mais um plano de universo cinematográfico que deu errado. Essa era a tentativa de criar um universo cinematográfico baseado nas lendas do Rei Arthur. E como todos os outros, apenas um filme desse plano saiu, Arthur, a Lenda da Espada, de 2017. O filme foi um fracasso e o projeto foi cancelado logo em seguida. O Retorno de Jedi, dirigido por David Lynch. Não só David Lynch, mas David Cronenberg foram cogitados para dirigir o episódio 6 de Star Wars. Entretanto, o filme no final ficou com o diretor Richard Marconi. David Lynch saiu do projeto para dirigir o fiasco que foi Duna da década de 80. Já Cronenberg também recusou por estar muito ocupado com outros projetos. Michael Myers vs o Pinhead. Um crossover entre Halloween e Hellraiser quase aconteceu. O filme era pensado antes mesmo do crossover Fred vs Jason, mas os executivos não acharam uma boa ideia até o lançamento desse crossover. Após isso, esse embate começou a ser cogitado novamente. Porém, os produtores de Halloween não autorizaram o projeto ir para frente. Beetlejuice vai ao Havaí. Esse é o nome de um roteiro que seria a sequência de Beetlejuice de 1988. A história seria bem semelhante ao primeiro filme, só que se passando no Havaí, obviamente. Entretanto, o filme não foi pra frente por problemas com o elenco e o receio dos produtores que o filme não saísse bem em bilheterias. O crossover entre X-Men, Quarteto Fantástico, Deadpool e Demolidor. Esse crossover nível Vingadores era mais uma tentativa de consolidar o universo expandido, agora com os personagens da Marvel que a Fox tinha direitos. Era um projeto muito megalomaníaco, mas a Fox decidiu, ao invés de fazer esse filme, lançar o reboot de Quarteto Fantástico, que é considerado um dos piores filmes de super-heróis já feitos, que também possuem a sequência planejada que foi obviamente cancelada. Capitão América, Sociedade da Serpente. Esse filme nunca foi proposto propriamente dito. Ele é na verdade uma trollagem que o pessoal da Marvel Studios pregou nos fãs. Sociedade da Serpente é apenas um título falso do filme que logo depois seria revelado como Capitão América Guerra Civil. A Day with SpongeBob SquarePants. Esse é um documentário falso que supostamente conta a história de um garoto que ganha um concurso para passar um dia com Bob Esponja. Esse filme apareceu pela primeira vez listado na Amazon como um DVD. Porém, logo se descobriu que o anúncio era falso e esse filme nunca existiu. Supostamente, o criador dessa coisa se refere a si mesmo como Mr. Orange. Ele é um cara que ninguém sabe a identidade real. Ele afirmou em algum momento que iria fazer um crowdfunding para que de fato o filme fosse produzido, mas até hoje nada foi feito. A Day with SpongeBob SquarePants é uma das buscas mais populares dentro da comunidade Lost Media. Isso aqui é só um resumo porque esse filme tem muita história por trás. Eu sugiro procurarem mais se vocês estiverem interessados.
o Homem-Aranha do Michael Jackson. Sim, o Michael Jackson em algum certo momento tentou interpretar o Homem-Aranha no cinema. A vontade dele era tanta que existem rumores que dizem que ele tentou comparar a Marvel do próprio Stan Lee, só para produzir um filme onde ele poderia ser o Peter Parker, mas isso nunca aconteceu, uma pena. O filme dos memes. Bom, chegamos ao último tópico desse iceberg. Vamos lá. Não, isso nunca foi cogitado seriamente. Porém, existia um rumor na internet que dizia que a Sony, a mesma criadora do filme dos emojis, tinha interesse em produzir um filme se baseando no tipo de carinha. Mas isso só foi uma piada na internet muito por causa dos filmes dos emojis mesmo. Infelizmente, ou felizmente, nunca veremos um filme do Trollface no futuro próximo. Mas talvez um dia veremos o filme do Trollge. E chegamos ao fim do iceberg. Esse definitivamente é o vídeo mais longo que eu já fiz. Então, o que vocês acharam dele? No meio tempo em que eu tava fazendo esse vídeo, eu acabei fazendo um iceberg do mesmo tema, só que com muito mais tópicos. Eu deixarei o link na descrição, caso queira conhecer mais filmes cancelados que eu não falei aqui. Não se esqueça de se inscrever para novos vídeos. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima!